Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Danilo e hoje vou ensinar para vocês como fazer um CRUD simples aqui no Flutter Flow com Firebase, ok? Então, aqui na página inicial do Flutter Flow, você vem em Create New, onde aqui você vai definir um nome para o seu projeto. Então, vou colocar aqui um projeto aqui. Vamos criar um projeto de usuários. É um projeto simples, onde você vai fazer alterações em uma coleção, certo? Então, vamos aqui, Uses Project Test. Pronto, vou criar um projeto branco aqui, certo? Onde vai desde o início para conseguir criar, ok? Aqui você vai dando um Next e você vem aqui em Start Building. Pronto, aqui ele criou um projeto vazio, certo? Onde aqui você não tem nenhuma configuração de projeto, você não tem nenhuma base de dados adicionada e nenhuma configuração inicial. Geralmente, o aplicativo ele precisa ter várias configurações iniciais, certo? Para tanto usar o banco de dados Firebase e também para que posteriormente você consiga adicionar nas lojas, ok? Um item importante é o package name, onde esse package name você vai ter que adicionar para que posteriormente você possa usar para fazer o deploy da sua aplicação, certo? Então aqui, vou colocar aqui o package da empresa que eu atuo. E aqui, como é um aplicativo, eu costumo colocar app no final. Aqui vou colocar o nome do projeto. Use esse project. Pronto. Inicialmente é isso aqui na parte de detalhes do app. Ok? Aqui vamos criar o banco de dados Firebase e se conectar. Antigamente você tinha que vir no Firebase, criar o projeto e tudo mais. Hoje o Flutter Flow faz todo esse trabalho, ok? Então aqui, Project Name, use esse project. Selecionar aqui a região, América do Sul. Aqui vou selecionar a conta que eu tenho. Pode ser essa aqui. E aqui, o Flutter Flow vai criar toda a parte de banco de dados e estruturação da configuração do projeto no Firebase, certo? Então aqui, por enquanto que vai configurando aqui, tive que selecionar outra conta aqui, porque a que eu estava anteriormente estava com muitos projetos no Firebase, mas agora vai criar. Então, aqui no Firebase, vai criar um projeto aqui, certo? Onde vai ter toda a configuração inicial que o Flutter Flow precisa. Então, aqui em detalhes do aplicativo, está ok. Bom, inicialmente, quando o Firebase for adicionado aqui, certo? A gente precisa criar uma coleção para que a gente possa usar no nosso aplicativo, certo? Essa coleção vai seguir para a gente fazer informações de CRUD nela, certo? Então a gente vai usar duas coleções iniciais. Guardar um pouquinho que a gente faz isso aí. Vou pausar aqui o vídeo aqui enquanto está criando o projeto. Pronto, projeto criado aqui, já está feito as configurações iniciais do projeto. Já temos aqui um project name, que eu vou gerar os arquivos. Então esses arquivos aqui, ele faz a adição do nosso projeto direto no Flutter Flow, no Firebase, certo? Então aqui, ó, se a gente atualizar aqui o console, já criou um projeto aqui, ó, Users Project, que já tem
um banco de dados criado. E aqui, na autenticação, a gente deve ativar. Então, aqui, vamos selecionar apenas o provedor de e-mail e senha por enquanto, certo? Só para que a gente possa fazer a autenticação do projeto, certo? Aqui não tem nenhuma coleção ainda. Eu vou adicionar aqui. Pronto, aqui a gente vai habilitar o storage também. Então aqui, criação, storage. Onde aqui a gente vai criar o bucket inicial para que a gente possa fazer os testes, ok? Aqui já pega o local que eu estabeleci e aqui está criando o bucket. Vamos esperar um pouquinho. Bom, bucket criado. Inicialmente ele cria com regras estabelecidas por dias. Então essas regras posteriormente precisam ser atualizadas. Ok? Pronto, voltando aqui no Flutter Flow. A gente já tem o nosso banco criado. Deixa eu só fazer o deploy aqui das regras. Pronto, feito o deploy. Aqui, com o Flutter Flow, você tem uma coleção aqui no Firebase. Você pode criar coleções, certo? E aqui na aba do Firebase, você pode criar uma coleção que ela é padrão para usuários. Então, se você adicionar o termo users, automaticamente ele recomenda campos para esses usuários. Então, tem e-mail, display name, a foto de perfil, o ID da autenticação, a data de criação e um telefone, certo? Iremos usar somente esses dados no ambiente de teste, certo? Outra coleção que a gente vai criar para esse exemplo é a coleção em dados perfil. Deletar aqui. Dados perfil. Aqui a gente vai adicionar aqui uma subcoleção do usuário. Então aqui é dados do usuário, certo? Aqui a gente vai colocar endereço. Vou colocar só campos de string. Endereço. Vou colocar data. Nascimento. Vou colocar aqui data type. Aqui, idade. E sexo. Pronto, iremos usar esses campos aqui. Como a gente criou duas coleções, essa configuração de regras precisam ser estabelecidas para essas duas. Então aqui já identifica que você precisa fazer o deploy. Então aqui criar apenas pessoas everyone, né? Todas as pessoas podem criar. Ver também, editar e excluir apenas pessoas autenticadas. E aqui só posso criar se tudo estiver estabelecido. Vou fazer o deploy. Agora eu vou privar os dados para que não seja necessário alterar aqui no Flutter Flow novamente. Pronto.
Feito isso, a gente já tem as nossas coleções pré-estabelecidas, certo? Então, dessa forma aqui, a gente consegue já usar o nosso projeto. Então, aqui, antes disso, vou criar aqui uma página, certo? Usar esses modelos aqui pré-estabelecidos de página de login e criação de senha. Então, para isso, a gente vai usar esse tema aqui mesmo. Pronto. Só tirar essa parte aqui de login do Google. Aqui. Inicialmente agora não vai ser necessário. Pronto. A gente adicionou uma página de login, automaticamente o sistema precisa entender que aqui na autenticação ele precisa de uma página no momento da autenticação e uma posteriormente. Então aqui em autenticação você vai habilitar, selecionar aqui o campo Firebase. Se você tiver outras bases de dados, você pode selecioná-la aqui. Então aqui Firebase, a data anterior à autenticação, então tem que ser a página de login ou criação de senha, e aqui vai direto para a homepage, certo? Então com isso aqui a gente já tem esses dois campos pré-estabelecidos, ok? Pronto. A parte de autenticação já está pronta. Então aqui a gente pode criar, deixa eu só criar aqui outro campo de confirmação de senha. Então aqui confirm password. E aqui pronto. Aqui vamos dizer que ele vai criar um usuário. E esse usuário vai ter os seguintes campos. O e-mail, que vai ser desse componente aqui. Só precisa adicionar o e-mail. Os outros campos são adicionados automaticamente. Então aqui só o login, e-mail e senha. E aqui já navega automaticamente. Então aqui a gente já tem uma tela inicial criada, que é a parte de autenticação, e aqui tela inicial. Então, para iniciarmos o CRUD, a gente precisa criar aqui nessa tela aqui a parte de configurações de perfil e entre outros campos, certo? Aqui nessa app bar aqui a gente vai adicionar só um campo aqui de... Cadê aqui? Só um campo aqui de login. Isso aqui é só para deslogar da conta, para que a gente possa ter acesso à tela de login. Aqui você coloca um título, esse projeto. E aqui a gente vai iniciar a parte de CRUD dos usuários. A gente precisa estabelecer outra função aqui, outra coleção aqui, que vai ser publicações.
Isso aqui vai ser só uma subcoleção simples dos usuários que ele vai conseguir fazer as publicações e a gente poderá controlar. Vai ser um título, descrição, a data de criação, pronto, eu creio que só isso dá para a gente fazer. E aqui, deixa eu colocar um campo aqui de ativação e desativação. Campo booleano. Pronto. Aqui teremos que ir novamente para as coleções, para que a gente possa adicionar as novas configurações, certo? Aqui eu vou adicionar assim mesmo. Apenas os usuários podem criar, ver, editar e excluir. Pronto. Feito isso, a gente pode fazer o seguinte. Aqui na tela inicial aqui, vou adicionar um componente de texto aqui para identificar que aqui vai ser minhas publicações. Então aqui as publicações do usuário autenticado vão todas para cá. Então aqui, publicações. Pronto, publicações. E aqui eu preciso de um list view para listar essas publicações. Então list view. Vou deixar expandido aqui para isso ir na tela toda. Pronto. Aqui eu vou chamar as publicações desse usuário. Então aqui, publicações do usuário autenticado. Pronto. Aqui a gente vai adicionar componentes. Um componente para identificar cada publicação. Então aqui pronto. Então aqui tem, vou colocar um texto aqui para título. Título, descrição e status. Então aqui o título a gente pode adicionar aqui com 16.600. Descrição 12. E aqui adicionaremos o status. Pronto. Aqui nesse primeiro título, a gente seleciona o campo aqui em publicações, título. Aqui embaixo, seleciona o campo descrição. E aqui, status, a gente vai ter que criar aqui uma condição, onde vai avaliar o campo ativo. Então aqui, se tiver ativo, e aqui desativado, se for falso. Então aqui a gente já tem componente já criado, só para listar as publicações desse usuário. Pronto. Aqui a gente tem a parte das listagens de publicações. Agora a gente tem que fazer uma página
aqui da publicação. Então aqui, página, publicação. Essa página aqui vai servir para a gente chamar o componente de adição de publicação e editar ou excluir uma publicação. Então aqui, aqui na app bar, vou adicionar aqui o show button para retornar. Então aqui é publicação. Então aqui vamos adicionar aqui nos parâmetros a referência da publicação. Então aqui refpublic. Essa referência ela é precisa para exclusão, edição e visualização dos dados da publicação. Então aqui documento referência e aqui publicação, certo? Aqui a gente já tem a referência da publicação. Então aqui nessa parte aqui backend query, a gente adiciona aqui a query para trazer os dados da publicação. Então aqui document from reference, que é um documento pela referência. Então aqui é uma referência de publicações e eu pego aqui a referência do parâmetro. Pronto. Dessa forma aqui a gente já tem o componente já pré-estabelecido da publicação. Então aqui nos campos que eu iria adicionar é os campos da publicação. Então aqui eu vou adicionar campos de texto. Pronto. Pronto, isso aqui vai ser o campo de título. Título, descrição. Descrição, vamos adicionar aqui 3 linhas. Pronto, aqui vai ser os dados da publicação. E aqui ele vai conseguir adicionar aqui 2 componentes de editar ou excluir. Então, aqui não ser componentes e sim só botões para que eu possa editar ou excluir. Então aqui editar, criar aqui um botão, 2 botões. Esse botão aqui vai ser o editar. Isso aqui vai ser excluir. Editar é quando modificar os dados que tem aqui pré-estabelecidos no componente. Clicar aqui, ele vai atualizar esse documento. Então, para isso, a gente precisa o quê? Nesses campos de texto, a gente não adicionou ainda dados iniciais. Esses dados iniciais é o quê? Quando eu clicar nessa publicação, iremos navegar para essa página com essa publicação. Então, todos os dados da publicação devem estar presentes. Aqui faltou um componente chamado switch. Esse componente aqui é para a gente estabelecer o status. Então, só excluir aqui essa cor. Pronto, aqui vai ser o status.
Pronto. Esse status aqui vai ser definido pelo componente de checkbox. Então, se ele estiver ativado, ele vai estar ativo, senão ele vai estar inativo. Então, aqui, vou colocar aqui mais menor um pouquinho. Pronto. Inicialmente, ele vai ser de acordo com o status da publicação. Então, aqui, ativo, certo? Aqui em títulos, o valor inicial vai ser aqui o título que já está na publicação. E aqui em descrição, deixa eu só mudar aqui o label. Descrição vai ser o título, vai ser a descrição da publicação. Então, aqui, descrição, certo? Então, aqui a gente já tem os dados da publicação iniciais, onde vão vir da página anterior. Então, aqui, a gente adiciona aqui uma action para ir para aquela página. Então, aqui, página da publicação, passando essa referência da publicação. Então, aqui, referência. Chegando aqui na página, se eu clicar aqui em editar, os dados que tiverem aqui nesses componentes vão valer para a publicação. Então, aqui, nas actions, eu vou fazer o seguinte. Aqui, inicialmente, eu vou adicionar um formulário para que não permita dados vazios. Então, aqui, dessa forma, a descrição eu vou colocar opcional. Então, o título ele é obrigatório e a descrição não. Pronto. Bom, seguindo aqui, a gente precisa adicionar aqui a seguinte verificação. Teremos que chamar o formulário. Então, aqui iremos chamar o validate form para que garanta que as variáveis que a gente adicionou como obrigatória sejam válidas. Então, aqui temos o único título que ele é obrigatório. Aqui em editar, ele vai fazer só um update na referência que a gente passou por parâmetro. Esse update que é para alterar os dados. Então, aqui é uma operação de CRUD. Outra operação, porque a primeira operação aqui que a gente tem na home é a parte de listagem de dados. Então, aqui são definidos por Query Collections, onde eu quero aqui as publicações desse usuário. Então, aqui eu estabeleço como uma lista e ele vai trazer todos esses dados. Aqui é uma lista. Aqui nessa página aqui eu tenho uma leitura de uma referência. Então, aqui é mais uma operação de CRUD, onde essa leitura de referência é dada aqui na página da publicação, onde eu pego aqui uma publicação pela sua referência. Então, como eu tenho aqui na lista as referências, eu mando para uma outra tela. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, aqui eu tenho uma lista. Aqui na página da publicação, eu tenho uma leitura de uma referência. Aqui a gente vai fazer uma operação chamada atualização. Então, aqui vou adicionar os campos. Data de criação não. Pronto. Aqui vai se dar em quê? Aqui no título eu vou pegar sempre o dado que está no text field. Então, aqui vou pegar aqui o text field de título. Então, aqui a descrição. Vou pegar também o text field descrição. Para que todos os dados aqui nesses campos, tudo que eu adicionar aqui, se eu apertar no botão editar, eles vão valer para essa publicação. E também o componente aqui de status da publicação. Então, aqui esse status é dado pelo componente de checkbox. Então, selecionando aqui, vai sempre ser o dado que estiver selecionado aqui, certo? Então, aqui no botão de editar vai fazer isso. E aqui a gente pode colocar aqui um snack para dizer que funcionou. Então, aqui vou dizer
Dados atualizados com sucesso. Com tamanho, eu vou dizer que é branca. Aqui vou deixar cor primária. Pronto. E após isso, vou adicionar aqui uma ação para voltar para a tela anterior. O outro aqui botão é chamado de excluir, então iremos fazer uma função aqui no botão excluir. Então aqui a gente precisa fazer o quê? Inicialmente a gente precisa adicionar uma ação aqui chamada de confirme diálogo. O que essa ação ela permite? Para você confirmar se realmente uma ação pode ser feita. Então aqui, como é uma de exclusão, eu tenho que verificar se realmente eu quero excluir. Para caso que se você selecione sem querer, essa opção você tem uma forma de contornar a ação. Então aqui excluir, publicação, aqui deseja realmente excluir esta publicação, cancelar e aqui excluir. Adicionando aqui as ações de condição, então aqui ele já pega a resposta do diálogo. Então se eu clicar em excluir, vai ser true. Se eu clicar em cancelar, vai ser false. Então aqui se eu clicar em excluir, eu tenho que chamar aqui uma função do Firebase chamada delete document, aonde ele vai excluir essa referência. Então aqui vou excluir aqui e vou colocar navigate back. Bom, dessa forma aqui eu tenho que excluir essa referência de documento. Apenas seleciono a referência que eu quero excluir e a ação delete document, certo? E aqui vou colocar outra ação aqui, snack, só para identificar que foi excluído. Então aqui publicação excluída com sucesso. Pronto. Pronto. Vou iniciar aqui o teste aqui do Flutterflow para que a gente possa testar o app agora com todas essas operações finalizadas, ok? Então aqui a gente tem o que? A listagem das publicações e a tela de edição de publicação. Vou clicar aqui, vou duplicar essa página aqui, que eu tenho que fazer uma página de criação, criar a publicação. Então aqui criar publicação. Pronto. Aqui eu não preciso de nenhuma referência aqui no parâmetro. Vou excluir. Como a gente duplicou, essa aqui tem a referência. Criar publicação. Aqui eu posso mudar o título. Dados da publicação. O status é só tirar aqui essa publicação aqui e os campos iniciais que estavam dando problema por causa da duplicação de tela. Esse botão aqui, vou só colocar um limpar.
E aqui vou salvar. Excluir essas ações aqui que estão dando problema. E aqui pronto. Limpar e salvar. Aqui em limpar, vou adicionar só para limpar os campos de texto e os checkbox. Então aqui clear text fields. Selecionar para limpar todos. E aqui reset form fields. Não, resetar não, só assim mesmo. Pronto, dessa forma, quando eu clicar aqui, ele vai limpar esses campos aqui de texto. E aqui é o botão salvar. Vou chamar o validador para que o título seja obrigatório. E aqui vou adicionar uma ação de criação. Então aqui, Create Document. Selecionar aqui a coleção de publicações. O usuário, que é essa publicação. Então aqui eu vou selecionar o usuário autenticado. E aqui vou setar os campos. Então aqui vai ser sempre os componentes dos text field. Título. Que vai ser descrição. Data da criação. Podemos colocar a data do servidor. E aqui, status de ativo ou inativo vai ser dado pelo componente de checkbox. Após criado, podemos navegar para Home sem o retorno. E aqui um snack. Documento. Podemos colocar publicação. Criada com sucesso. Pronto. Temos a página de criação, a página de listagem, a página de edição e exclusão. Essas são as 4 operações que devemos fazer em um CRUD de Firebase. Pronto. Vou adicionar aqui um modo de teste para que a gente possa testar a aplicação. Pronto. Pronto.
Aqui tem a tela inicial, onde a gente consegue fazer a criação de conta. Então aqui eu vou criar uma conta de teste. Então teste@gmail.com e uma senha padrão 23456. Aqui eu vou repetir. Pronto. Aqui, como não tem ainda nenhuma publicação existente, a gente não consegue ir para a página de visualização de publicação, certo? Mas aqui no banco de dados, aqui na home, a gente pode adicionar um componente chamado FAB Button, Button Action Button, e aqui a gente pode navegar para a página de criação da publicação. Então aqui podemos navegar para a página de criação. Só dar um reload aqui. Pronto. Clicando aqui, ele navega para a página de criação, onde eu posso adicionar aqui um título da publicação. E aqui uma descrição da publicação. Pronto. Se eu quiser limpar os campos, esse componente aqui limpa isso. Então, título, teste, descrição, teste. E vou clicar em salvar. Publicação criada, e aqui já tem título, teste, descrição, e aqui desativado, que a gente não ativou o componente, certo? Clicando aqui, a gente pode atualizar o status, alterar. Clicando em editar, ele altera o título, a descrição e vai para ativo, por causa desse componente, certo? Se eu quiser criar outro, então, outro teste, descrição, que eu vou criar já ativado, então aqui ele já está ativo, outro teste, aqui, já tenho aqui o outro teste, vou criar, agora aqui eu vou testar o validador, então se eu salvar aqui, ele diz que esse campo é obrigatório, então aqui, teste. Pronto. E aqui eu posso alterar, descrição, e editar, certo? Aqui eu posso excluir, então se eu selecionar aqui tem a retaguarda, então excluir publicação, desejo realmente excluir essa publicação, excluir. Então aqui já está excluída com sucesso. Okay? E esse foi as operações de CRUD que você pode fazer com o Firebase. Se você checar aqui na base de dados, então aqui tem toda a organização aqui dos dados de publicações criadas do usuário, certo? E aqui na autenticação tem o usuário que foi criado com e-mail e senha. Forte abraço e até breve.